João Caiado Guerreiro, presidente da Associação Portuguesa de Proprietários. Boa tarde. Cerca de 2 meses depois do início desta crise, começou por ser sanitária, agora uma crise sanitária e económica. Quais são os primeiros impactos no mercado imobiliário, visto que o cenário parece ter mudado radicalmente? Boa tarde, obrigado pelo convite. Os impactos que estamos a sentir e que sentem os nossos associados são violentos. São violentos porque a pandemia entrou de repente, muitos optaram, particularmente os senhorios no setor comercial, optaram por grandes reduções, ou acordaram grandes reduções de renda com os inquilinos para o período em que estes não podiam estar abertos, o que é perfeitamente razoável, e muitos outros proprietários foram atingidos pelas intervenções legislativas no mercado habitacional com a moratória das rendas. Portanto, a situação dos proprietários não é fácil e passou a ser francamente difícil, tendo em consideração esta situação da intervenção legislativa do Governo e da própria pandemia. Agora vamos ver como é que o mercado reage. Sentimos naturalmente os nossos associados a dizerem que têm que descer as rendas, que têm descido as rendas pelo que é normal para conseguirem pôr as casas no mercado e vamos ver como é que a situação evoluir. Infelizmente, vamos ter uma crise económica este ano, é o que diz o Banco de Portugal, é o que diz o FMI e a Comissão Europeia, com uma queda muito grande no PIB. Naturalmente que os proprietários não são imunes a essa crise e têm que reagir a ela procurando equilibrar a oferta com a procura, o que neste caso implica uma descida de rendas, porque infelizmente os rendimentos das pessoas também ficaram reduzidos. Quando fala numa descida de rendas, não é só daquelas casas que estão ainda por arrendar, é uma descida de rendas que também abrange casas já arrendadas, para uma adaptação a esta realidade. Nós temos aconselhado os nossos membros a procurarem um equilíbrio e a aceitarem reduzir as rendas quando seja necessário, particularmente quando se trata de bons inquilinos que sempre pagaram a renda pontualmente e que agora sofrem situações de layoff, situações mesmo de despedimento, situações de grande perda de rendimento. Nós, proprietários, a única possibilidade que temos é tentar, ou aquela possibilidade que faz mais sentido, é tentar encontrar um equilíbrio, porque senão entre o tempo que se perde a pôr a casa novamente no mercado, a encontrar outro inquilino bom, etc, etc, não compensa. É melhor fazer acordos e muita gente tem-os feito e continuará a fazê-los. E tê-los-ia feito mesmo sem esta intervenção legislativa do Governo disparatada com esta moratória das rendas. Quando diz disparatada, quer justificar mais essa posição? Olhe, qualquer trabalhador português no setor privado, ele e a empresa entregam ao Estado por ano 4,78 salários. Portanto, salários e 4,78 são entregues em segurança social pela empresa e pelo trabalhador. O que o governo português deveria ter feito, seguindo a linha do que fez o governo francês e do que fizeram outros, era pedir os IBANs às empresas que estão em alojamento, em grandes dificuldades, pedir os IBANs às empresas que estão em dificuldades por causa da pandemia e pagar 85%, como faz o governo espanhol, ou 100%, como faz o francês, dos rendimentos que aquelas pessoas tinham. Isso faria todo o sentido, tendo em conta a quantidade de salários, quase 5, que as pessoas entregam ao governo só em segurança social, porque podemos juntar os impostos e então é muitíssimo mais do que 5 salários. Assim não deveria haver problema nenhum. A questão é para onde é que foi esse dinheiro, para não haver dinheiro para pagar aos trabalhadores e às pessoas que precisam de repor os seus rendimentos, porque os centros comerciais fecharam e as pessoas tinham emprego numa loja lá dentro, que agora obviamente não pode vender, porque trabalhavam num restaurante, porque trabalhavam nesses sítios todos. Essa tinha sido a intervenção correta e tinha evitado que os mercados, como se interviu no mercado de arrendamento, de forma violenta,
pouco pensada, sem uma solução compreensiva e criando uma situação que vai ainda criar nos proprietários mais medo de arrendar, não é? Nós, se conhecemos proprietários que estão a baixar as rendas, também conhecemos outros que preferirão vender os imóveis vazios do que estar a arrendá-los, porque têm medo que o governo qualquer dia decida outra coisa qualquer. Os proprietários não sabem. Pois, porque há muitos casos em que as pessoas aproveitam a moratória, deixar de pagar, e esta moratória, é preciso percebê-lo e perceber que é assim, vai ser verdadeiramente um perdão de rendas, não é? Porque quem não pode pagar agora não é daqui por 6 meses ou daqui por um ano que vai poder pagar. Tinha feito mais sentido fazer isto de outra forma e não ir por este caminho. Tinha sido melhor para o país, e eu recordo que em Portugal há quase 3 milhões de proprietários, não é? João Caiado Guerreiro, deixe-me falar agora da questão do alojamento local, porque nos últimos anos, com o aumento de turistas em Portugal, houve muitos proprietários a mudarem para o alojamento local. Agora, com a crise instalada e com a falta de turistas, muitos têm demonstrado vontade em voltar a migrar para o arrendamento tradicional e deixar o alojamento local. E pergunto também se esse processo é ou não complexo. O processo não é especialmente complexo, portanto, é algo que muitos ou que alguns irão fazer. Agora, nós temos que perceber que estas crises, estas descidas das rendas, estas coisas acontecem, não são boas para ninguém, não é? Porque esses turistas traziam dinheiro, criavam postos de trabalho, arranjavam empregos. As rendas estão a descer porque, infelizmente, as pessoas não têm dinheiro para as pagar mais alto, todos a ficar mais pobres. Eu vejo às vezes algumas pessoas contentes, ou eu até comentadores contentes com a descida das rendas ou com a descida dos valores das casas. Bom, isso para uma pessoa que seja muito rica, se calhar é bom porque ela tem muito dinheiro no banco e vai aproveitar para comprar para fazer uns investimentos mais baratos. Mas para o proprietário normal, para o inquilino normal, para o português normal, isso não é nada bom, porque significa que todos estamos mais pobres. Que todos têm agora menos rendimentos. Só para terminar, qual é a sua expectativa nos próximos meses em relação à evolução do mercado? Eu julgo que nos próximos meses o mercado de arrendamento vai evoluir no sentido das rendas baixarem alguma coisa. Não sei se muito, se pouco, até porque é muito difícil perceber o que é que vai acontecer com o turismo, que representa 18% do nosso PIB, do nosso Produto Interno Bruto, ou o que é que vai acontecer com os mercados, com as pessoas. As pessoas vão voltar aos restaurantes, não vão tornar a comprar, não vão. Tudo isso é demasiado imprevisível ainda neste momento. O Covid vai ficar, vai desaparecer. É muito difícil. É muito difícil fazer previsões a médio prazo. E num clima de tão grande incerteza. Neste momento nós temos sentido. Exatamente. Num clima de grande incerteza é muito difícil dizer que vai acontecer assim ou assado. Ficou registada a opinião de João Caiado Guerreiro, presidente da Associação Portuguesa de Proprietários.